Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento aqui do programa Andando com Cristo, chegando até a sua TV a TV Grandourados, a TV da família douradense. Quero agradecer a sua companhia aqui conosco. O programa Andando com Cristo é uma promoção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Você já conhece a nossa programação e o zelo que nós temos em comunicar a você e a sua família a palavra de Deus e mostrar que há uma esperança para a sua casa e que nós devemos olhar para Jesus Cristo, Filho de Deus, que desceu do céu, veio até nós para nos salvar. E isto é a grande mensagem da parte de Deus que nós temos a proclamar aos nossos ouvintes. E esse programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados, tem também por objetivo convidar você e a sua família para estar conosco nos cultos, nas programações da igreja, sabendo que a Igreja Presbiteriana aqui em Dourados é uma igreja que vem pregando o Evangelho de geração em geração, desde a formação da nossa cidade, e é uma alegria enorme estar com você e com a sua família, dando continuidade a este trabalho. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Hoje nós vamos falar sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Então eu queria que você acompanhasse atentamente, que eu quero falar também a relação que isso tem com a sua vida, tá bom? Não saia daí, nós voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que nós vamos ler hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, os versículos 22 a 24, que diz assim: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Esse texto de Atos, capítulo 2, versículos 22 a 24, faz parte aqui do sermão do apóstolo Pedro no dia do Pentecostes. Atos, capítulo 2, narra a descida do Espírito Santo sobre a igreja. E ele vem agora para habitar na igreja, ele vem agora para gerar vida no coração do homem, ele vem
para selar os eleitos de Deus para o dia da redenção. Ele vem para dar dons à igreja, aos crentes, para capacitá-los com o poder do alto, para que a igreja dê um testemunho vivo, dinâmico sobre a face da terra. É somente no poder do Espírito Santo. Você pode observar que a igreja está de pé aí, apesar de todas as coisas contra ela. A igreja permanece de pé, a igreja permanece perseverante, apesar de todas as investidas do mundo, das autoridades, dos chamados intelectuais que passaram pela terra, porque a palavra de Deus diz que Deus escondeu os mistérios do reino dos sábios entendidos e revelou aos humildes e pequeninos. E o que mais chama atenção é que esses humildes e pequeninos, eles não são esmagados, eles não são, a sua voz não é abafada na sociedade. A igreja, no poder do Espírito Santo, ela continua o seu testemunho sobre a terra e ela sobrevive porque o Espírito Santo desceu para habitar nela. Atos capítulo 2. Quando aqueles homens, os apóstolos e a igreja, a comunidade dos 120, desce sobre eles o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas estranhas, línguas humanas, porém estranhas a eles. E aquelas nações ali, 15 nações que estavam ali no Pentecostes, cada um ouve aqueles galileus falando na sua própria língua, homens incultos e letrados, não obstante falando línguas estranhas. Aqui fala dos medos, do Ponto, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia. Cada um ouvia aqueles galileus falarem nas suas próprias línguas e eles entendiam a grandeza de Deus. E não faltou alguém para zombar. Enquanto uns creram, outros começaram a zombar da igreja e começaram a dizer que eles estavam embriagados, bêbados. Então Pedro se levantou juntamente com os 11 e começou a advertir aqueles que diziam que a comunidade cristã estava embriagada. Falou assim: olha, nem se tivesse bebido, ainda não dava tempo, é a 3ª hora do dia, ou seja, às 9 da manhã, não dá nem tempo de alguém estar embriagado, não estão embriagados. O que está acontecendo com eles é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a terra, diz o Senhor. Então, essas manifestações aconteceriam, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, enfim. O que está acontecendo aqui é que Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja, e isto deveria acontecer desta forma. E quando Pedro então chama a atenção, e ele volta então para aquela multidão e fala assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Pedro dá essa grande mensagem dos profetas, de que haveria de acontecer este episódio, e neste tempo que o Espírito Santo desceria sobre a igreja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele chamou a atenção, ele abriu a brecha para que ele apresentasse Jesus aos seus ouvintes. Meu querido telespectador, preste atenção nisso. Talvez você já ouviu muito falar de Jesus, o Filho de Deus, Jesus o Nazareno. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, por isso que ele está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele foca a mensagem dele na pessoa de Jesus Cristo, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção. O Evangelho não é pregado onde Jesus não é apresentado para as pessoas. O Evangelho não é pregado onde Jesus não é apresentado naquela cruz, onde Jesus não é exposto na cruz,
para que o pecador olhe para ele e encontre nele salvação. É isso que Pedro está fazendo aqui. Após ele dizer que aqueles homens não estavam embriagados, que era o Espírito Santo que tinha sido derramado sobre eles, conforme a profecia bíblica previa, aquelas manifestações de línguas das mais diversas nações ali presentes, é para que o Evangelho chegasse ao coração de todos, era para mostrar a universalidade do pecado, do Evangelho. A universalidade do pecado é a realidade, agora vem a universalidade do Evangelho, para mostrar que o Evangelho agora é para todas as tribos, raças, povos, línguas, nações, para toda a terra. Então Pedro se levanta no meio deles e começa a expor o Evangelho, começa a apresentar a pessoa de Jesus Cristo, e ele diz: varões israelitas, eram judeus, embora morassem em outras nações, eram judeus, eles haviam vindo para Jerusalém para participar de uma preciosa festa, a segunda festa mais importante do calendário religioso de Israel, que era a festa do Pentecostes. Pentecostes é uma festa da época do Êxodo, quando lá no deserto ela foi estabelecida entre as 3 grandes festas de Israel: a Páscoa, depois o Pentecostes, depois os tabernáculos. E foi num dia da festa do Pentecostes, quando os judeus vinham de todas as nações até Jerusalém. Era a festa das colheitas, era a festa de se alegrar pela fartura, porque a terra produziu o seu fruto. O Pentecoste quer dizer também as primícias, porque era ali que se dedicava ao Senhor as primícias da terra. E significa agora, no contexto do cristianismo, que o Pentecostes, ele abre agora as primícias das almas que seriam ceifadas pelo mundo afora para o reino de Deus. Naquele dia foram 3.000 almas, e foi num dia de Pentecostes. Então Pedro levanta a voz e fala assim: varões israelitas, atentam às minhas palavras, olhem para mim, atentem ao que eu vou dizer para vocês. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos o sabeis. Pedro aponta para Jesus, o Nazareno. Até esse momento, Jesus ainda era assim identificado. Depois, os apóstolos passam a tratá-lo de Jesus Cristo, mas até aqui ele é tratado Jesus o Nazareno, ou seja, aquele Jesus lá de Nazaré. Nazareno era um termo pejorativo, um termo, se fosse hoje era bullying que falava. Era um termo pejorativo para descrever aquele coitado lá, subjugado lá em Nazaré. Nazareno, uma forma de desprezo. Então Pedro faz uma ironia com seus ouvintes. Jesus, que vocês chamaram de Nazareno, Jesus, aquele Nazareno que vocês crucificaram, esse Jesus, ele foi aprovado por Deus, ele é varão aprovado por Deus diante de vós, com prodígios e sinais. Olha para os evangelhos. O ministério de Jesus é um ministério que ele apresenta as suas credenciais messiânicas: prodígios, sinais, milagres. Você poderia lembrar vários deles. Ele multiplicou o pão, ele deu vista aos cegos, ele curou o aleijado, o coxo, o leproso, ele acalmou tempestade no mar, ele multiplicou o pão, ele ressuscitou Lázaro e o filho da viúva de Naim. É um varão aprovado por Deus no meio de vós. O ministério dele foi realizado no meio de vós, com prodígios, sinais e milagres que Deus, o próprio Deus, realizou por intermédio dele. Ele foi aprovado por Deus.
rejeitado por vocês, mas aprovado por Deus. Aqui está uma grande lição para você e para mim. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que aprovar as coisas que Deus aprova e temos que rejeitar as coisas que Deus rejeita. Jesus, o Nazareno, foi rejeitado pelos seus, veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas Pedro falou assim, ele prevaleceu porque ele foi aprovado por Deus. Meu querido telespectador, nós temos visto hoje uma briga aí para destruir a família. Que briga inútil! A família é um projeto aprovado por Deus, não adianta brigar contra ela. É lutar contra si mesmo. Nós estamos vendo aí uma briga aí que o homem e a mulher não nascem com sexo definido, homem, macho, mulher, fêmea, não. Você depois, não é biológico, é psicológico. O próprio ministro do tribunal lá teve a infelicidade de assumir uma linha ideológica, ignorando a própria biologia. Então, não adianta aprovar as coisas que Deus não aprova. Jesus foi rejeitado pelos seus, mas ele foi aprovado por Deus e ele prevaleceu. Deus o aprovou. Aqui ele diz, varão aprovado por Deus diante de vós, com prodígios, sinais e milagres. Nós não podemos abraçar as coisas que Deus rejeita e nem rejeitar as coisas que Deus aprova. Jesus foi varão aprovado por Deus. Atente para isto. Prevaleceu, mesmo a multidão contra, mesmo com toda uma opinião pública contra o seu ministério, incitada contra o seu ministério. Via de regra, a opinião pública tem muita manipulação de autoridades por trás dela, e foi assim nos dias de Jesus, é assim até hoje. Imprensa e autoridade, tanta coisa para torcer a opinião pública. Passou por isso, mas foi aprovado por Deus. Se foi aprovado por Deus, meu filho, erga a cabeça, segue em frente, porque passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Eu vou dar um intervalo e volto, não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos falando hoje, aqui no programa Andando com Cristo, expondo Atos capítulo 2, versículos 22 a 24, o discurso de Pedro, o sermão de Pedro no Pentecostes.
E estamos falando sobre a vida e obra de Jesus, o ministério de Jesus. Ele é varão aprovado por Deus. Pedro está falando, israelitas, atentai a isto. E Pedro continua agora dizendo sobre os desígnios de Deus. Ele foi aprovado por Deus. Agora Pedro fala dos desígnios de Deus. E dos desígnios de Deus, que são os conselhos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, aquele plano soberano e eterno de Deus que Ele está executando sobre a face da terra. Então Pedro faz referência aqui à soberania de Deus, aos desígnios de Deus, mostrando que há um plano eterno de Deus, um plano maior, superior aos nossos planos menores, e que Deus age de forma constante, incisiva. Os seus desígnios não podem ser frustrados. Então Pedro fala assim: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Observa que Pedro não deixa de imputar a eles o pecado deles. Pedro alerta a consciência do homem para o pecado dele. Não obstante um plano maior de Deus, não obstante um desígnio de Deus, não obstante ele estar sendo entregue por determinação de Deus, não tirou daqueles homens a responsabilidade humana deles. Aqui está a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus não nos trata como um robô, como pensam alguns. Deus é soberano, mas o homem é um ser responsável. A soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham sempre juntas, paralelas, como as duas linhas do trem, que vai e não se cruzam, não se encontram. Pedro está falando a respeito dos desígnios de Deus, está dizendo: não obstante ser desígnio de Deus, não obstante ser a presciência de Deus, que Jesus padecesse, que sofresse, que morresse, que derramasse o seu sangue na cruz, não obstante ser um desígnio de Deus, Pedro vira para aquela multidão e diz: vós o matastes. A responsabilidade é também suas. E aquela multidão para quem Pedro falava em Jerusalém, ali no Pentecostes, próximo do templo, muitos daqueles que estavam ali, não vou dizer que é a mesma multidão, seria um exagero de linguagem, mas a maioria daquela multidão ali eram aqueles mesmos que há 50 dias atrás, exatos 50 dias atrás, gritavam no dia da crucificação de Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Por isso que Pedro está dizendo: vós o matastes, por mãos de iníquos. Os judeus matando Jesus Cristo pelas mãos dos romanos, exigiram a crucificação e os romanos o executaram. Então Pedro, pregando aqui a eles o Evangelho, acusa o pecado deles. Meu querido telespectador, o Evangelho é pregado assim. O pecado do homem precisa de ser acusado, precisa de ser apontado, precisa ser mostrado, precisa de ser repreendido, para que os homens se arrependam dos seus pecados e confessem a Jesus Cristo como seu Salvador. Do contrário, você vai perecer nos seus pecados achando que é bonzinho, porque você conseguiu achar alguém pior do que você. O pecado precisa de ser apontado. Pedro está dizendo aqui: vós o matastes. Vocês entregaram o Filho de Deus nas mãos de iníquos, o Redentor, o Messias, que Deus enviou para nos salvar. Vocês o entregaram nas mãos dos iníquos.
E eles o mataram. Continua aqui o texto dizendo o seguinte: e crucificando, mataram o Filho de Deus. E agora estão sendo responsabilizados de terem matado o Filho de Deus, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. Vós o matastes. Os nossos pecados é a causa de Cristo ter morrido naquela cruz. Nós também fizemos parte daquela cena cruel. Os nossos pecados aumentaram a vergonha de Jesus lá naquela cruz, naquele dia. Nós também ajudamos a matá-lo. Ele morreu por causa dos nossos pecados. A boa notícia, que Pedro não para aqui, é que Pedro mostra o poder de Deus e a esperança que viria daquela morte de Jesus na cruz, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vocês o mataram, mas Deus não o deixou morto. Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os grilhões da morte, as amarras, as algemas, as trevas da morte. Deus o trouxe de volta, porque não era possível a morte vencer a vida. Não era possível ser ele tragado pela morte. Não era possível ser ele entregue no sentido de o seu corpo sofrer a deterioração, o seu corpo sofrer a corrupção. Depois Pedro vai usar o exemplo de Davi, que morreu e o seu corpo sofreu a corrupção, mas o corpo de Cristo não, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo, subiu aos céus, está à direita de Deus e voltará em poder e glória e juízo. Hoje ele é o nosso Salvador. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo à direita de Deus, nos mandou o seu Espírito, porque ele é Deus conosco, Emanuel, está presente conosco. Ele voltará para buscar a sua igreja, ele voltará para juízo da terra, para julgar a terra. E a Bíblia diz que ele julgará os homens com justiça. Não tem escape. Não tem como mentir no tribunal de Cristo. Ele julgará os homens com justiça e julgará os povos com equidade. Equidade é aquela justiça justa, na medida certa, a justiça de Deus. Você pode, inclusive, descansar o seu coração. Às vezes, por exemplo, você está sendo injustiçado. Pastor, eu estou sendo injustiçado. Fique tranquilo, descanse na justiça de Deus. Há uma justiça de Deus onde não há engano, não há falsidade, não há mentira, não há meias palavras. No juízo de Deus, o ímpio não passa por justo e o justo não passa por ímpio. A justiça de Deus é justa, é uma redundância para reforçar o conceito da justiça de Deus. Lá não tem enganação, a pessoa fazer a coisa errada e não querer ser punida. Lá não tem enganação da pessoa mentir, corromper, da pessoa praticar todo tipo de maldade e querer passar por bom. Os critérios da justiça de Deus não são os nossos. Portanto, descansemos o nosso coração nele. Quando Pedro terminou de pregar esta pregação, essa mensagem, ele não fez apelo para a multidão. Mas a multidão, diz aqui o texto a partir do versículo 37, que aquela multidão, ela estava compungida, ela estava com o coração quebrantado. Ela vira então para Pedro e fala assim: e agora, irmãos, que faremos? De fato, nós crucificamos o Filho de Deus, nós somos culpados
daquela morte de Cristo na cruz. Nós somos uma geração que cai sobre nós o sangue daquele justo. O que faremos? E Pedro então diz assim: arrependei-vos e crede em Jesus Cristo, e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Até hoje a pregação do Evangelho é isto: arrependimento e fé. Chamar os homens a arrepender dos seus pecados e a crer em Jesus Cristo, Filho de Deus, como seu Salvador. Se você fizer isto agora, você pode receber a vida eterna aí onde você estiver, porque Cristo está sendo exposto para você, pregado numa cruz, derramando o seu sangue na cruz, para que você possa olhar para Cristo naquela cruz e colocar sobre ele os seus pecados e crer que aquele sacrifício que ele fez é por você. Isso a Bíblia chama de fé salvadora, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo, arrependidos dos nossos pecados e crendo no sacrifício dele para a nossa salvação. Faça isso agora e você terá a salvação e a vida eterna. Não saia daí, nós vamos para o intervalo e voltamos para concluir o programa Andando com Cristo de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Estamos falando hoje sobre o sermão de Pedro no Pentecoste, apresentando a vida e a obra de Jesus e o que ele fez por você e pela sua família. Venha na igreja para você ouvir mais a palavra de Deus, ou se você não mora aqui por perto da igreja, a igreja mais próxima da sua casa, onde a palavra de Deus é pregada, onde o Evangelho é anunciado, para que você possa crer em Jesus como seu Salvador, tá bom? Nossa igreja, a escola dominical é às 9 horas da manhã e o culto às 19 horas, aos domingos. E durante a semana temos muitas programações. Você pode visitar também o site da igreja e acompanhar a nossa programação e fazer parte desta programação conosco. Vocês são muito bem-vindos entre nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus amado de infinita graça e misericórdia, queremos agradecer ao Senhor agora, porque Jesus é varão aprovado por Deus, entregue para morrer numa cruz. Morreu ali para levar sobre si os nossos pecados,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir uma vida eterna a todo aquele que nele crê. Portanto, meu Deus, que os nossos telespectadores agora possam voltar os seus corações para o Senhor Jesus Cristo, para que encontrem perdão dos pecados, libertação da alma, para que encontrem salvação e vida eterna. Oramos assim por todos os nossos ouvintes, fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados. Continue aí na TV Grandourados, a TV da família douradense.